Bom dia, quase boa tarde. Eu sou Daniel e quero falar da sequência ao estudo. Estamos realizando uma série de vídeos falando sobre os profetas bíblicos. E o profeta que a qual vou falar é Isaías. Isaías, em uma sentença, o profeta anuncia que o juízo é certo, mas também consola profetizar salvação e restauração do remanescente fiel. A palavra-chave é julgamento, disciplina, consolo e salvação. O texto-chave é Isaías capítulo 9, do verso 6 até o verso 7, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Já está profetizando o milênio, o reino milenar do Senhor. As fontes: o profeta pregou oralmente por vários anos e depois registrou seus sermões, assim como os outros profetas que escreveram livros. Isaías se fundamentou na lei do Senhor. As características literárias: há uma variedade de formas literárias neste livro. Relato histórico de Isaías 36, capítulo 36 até o capítulo 39. Parábolas de Isaías capítulo 5, de 1 a 7. Cânticos, está no capítulo 12 de Isaías. Pronunciamentos de juízos, está Isaías capítulo 5, do 8 ao 22. E poesia, Isaías capítulo 40. A ênfase é: o Senhor é o Santo de Israel, que disciplina seu povo, o qual insiste em permanecer no pecado. O Senhor é a salvação, é o Salvador, que consola e resgata seu povo do exílio, de acordo com a sua soberania. Personagens principais é Isaías, Jotão, Acás e Ezequias. Os destaques é: Isaías era nobre, fazia parte da corte real. Isaías significa Senhor, a salvação, salvação de Deus. Nome que se encaixa muito bem com a sua mensagem. Curiosidades sobre Isaías é que Isaías lida com duas grandes potências mundiais da época, a Síria e Babilônica. O livro é chamado de mini-bíblia, pois tem 66 capítulos. A primeira parte do livro tem 39 capítulos, do capítulo 1 ao 39. O Antigo tem 39 livros. A segunda parte tem 27 capítulos, do capítulo 40 ao 66. O Novo Testamento tem 27 livros. A primeira parte trata predominante de juízo, a segunda é predominante de consolo. Isaías é chamado príncipe dos profetas. Paulo, na primeira aliança do Antigo Testamento, teólogo dos profetas. Isaías é considerado teólogo, reformador, estadista, historiador, poeta, orador, príncipe e patriota. Principal aplicação: creia que Deus aplica disciplina e graça em sua vida, de acordo com a sabedoria e a vontade dele, usando pessoas, circunstâncias e instrumentos a quem ele quer usar. O profeta Isaías, ele não está aqui, eu retirei dessa Bíblia da Escola Bíblica Dominical. Ele também é considerado como profeta messiânico. Ele é um profeta que falou muito sobre o Messias. Isaías capítulo 53, ele vai dizer assim:
sobre o sofrimento do Messias. Diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondesse o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. O profeta Isaías é como se ele estivesse vendo um filme lá no futuro, 700 anos depois. É como se ele estivesse ali observando o sofrimento do Messias. E aqui mostra o profeta vendo todo aquele detalhe. E quando nós citamos aqui o versículo 2, as pessoas dizem assim: porque Jesus não era bonito. Mas se você analisar o texto, ele estava enxergando, ele estava vendo o Messias sendo maltratado, humilhado, estava ali sendo moído. Então, quando nós chegamos lá no Novo Testamento, no sofrimento do Senhor, as bufetadas que ele tomou, o rosto machucado, era nesse sentido que o profeta Isaías estava assim, vendo o Messias. Eu acredito, Daniel, nessa linha. Quando você pega o contexto todo, você vê o Messias sofrendo. E é impossível você não olhar e dizer que não é o Messias. É porque até os eruditos judeus talmúdicos apontam que Isaías capítulo 53 está falando, sim, do Messias. Está falando de quem iria sofrer, de quem iria padecer. Tanto que um dos títulos do Messias é Messias Yosef. Messias José, aquele que sofreria, aquele que seria humilhado. Então você pode perfeitamente conectar em Isaías capítulo 53. Ele foi um profeta, ele foi um orador, ele foi historiador, ele foi patriota também. Ele amou, ele se dedicou ao seu povo. E ele deixou bem claro sobre a vinda do Messias. E falava para Israel o quanto Deus o amava, o quanto Deus o protegia, o quanto Deus era com ele. Se você analisar aqui Isaías capítulo 41, ao partir do verso 8 diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Ou seja, o Senhor, ele, através do profeta Isaías, disse que está chamando a todos que são descendentes de Abraão, de vários cantos da terra. E não é que está acontecendo hoje? Está em Israel uma grande busca da aliar, porque muitos judeus vindo da Europa, outros vindo da Ásia, até mesmo aqui do país, aqui do Brasil, e Deus está despertando no coração dessas pessoas, descendentes de Abraão, aqueles que têm origem judaica, a retornar para sua casa. Isso é uma promessa que Deus usou o profeta Isaías, e Obadias também disse que os judeus que são descendentes de pais da Inquisição, o qual são conhecidos como os judeus sefaraditas, judeus espanhóis e portugueses, estão retornando, porque há uma promessa do Senhor congregá-los na sua terra. Há uma promessa
de um reino milenar, e isso não é figurativo, isso é literal, porque da mesma forma que o profeta Isaías profetizou de um Messias não figurativo, mas um Messias literal que se cumpriu em Cristo. O mesmo profeta que falou sobre o rei é o mesmo que fala sobre o reino. E se você analisar bem, aonde tem os detalhes aqui do livro, aqui vai nos mostrar a tamanha obra que o Senhor irá realizar com o povo de Israel. Aqui diz que o Senhor está preparando Israel para aquele grande dia. E eu termino esse momento de falar desse profeta aplicando nos nossos dias. Você tem se preocupado com seu povo? Você tem se preocupado com seu país? Você tem se preocupado com seus irmãos? Você tem falado do Senhor? Qual é o seu objetivo nesse ano de 2023 como aquele que tem a palavra de Deus, como aquele que tem a unção de Deus para ministrar Jesus, para falar do amor do Senhor? O profeta Isaías, ele foi aquele que sempre esteve na brecha. E eu convido a você a estar na brecha. Eu convido a você a se preparar, porque o Senhor tem uma grande obra a realizar. Assim como fez na vida do profeta Isaías, também fará na sua. Que Deus abençoe. Não deixa de nos acompanhar na playlist da série de estudos sobre profetas. Como esse vídeo vai estar lá, outros também estarão. Você vai somando e vai participando nesse grande momento de entender como o Senhor tem usado e falado com esses profetas. Só para finalizar, o profeta Isaías, ele era lido no período da Síria e da Babilônia, ou seja, duas potências mundiais que podemos aplicar nos dias de hoje. Nós somos um livro aberto, e se o Senhor está conosco, as pessoas irão ver em nós aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer falar com o povo. Que Deus abençoe e não deixe de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo, e quero sempre enfatizar: Deus conta contigo. Não porque Ele precisa de você, é porque Deus ele quer colocá-lo como instrumento nas mãos dele, para as pessoas vejam Ele em você. Permita Deus ser visto em você.